Olá a todos, tudo bem com vocês? Como de costume, de vez em quando eu posto vídeos relacionados a inversores, principalmente dando dicas ou mostrando alguns procedimentos em bancada que interessa a quem faz algum tipo de manutenção ou quer entender cada vez mais como é que funciona esse tipo de equipamento. Aqui na bancada eu tenho um inversor da Panda. Ele é um inversor de 24 volts de entrada, 110 volts de saída, onda senoidal pura, 2.000 watts de potência máxima nominal, 4.000 de potência pico. Esse inversor ele veio do estado do Rio de Janeiro, o cliente é de lá. E antes de vir para mim aqui fazer a manutenção aqui na NS, ele tinha ido a uma outra assistência e não tinha tido sucesso na manutenção. Moral da história: esse equipamento ele teve uma alteração no circuito dele que dificultou mais ainda o processo de conserto. Então, assim, isso é algo que não é bom nem para mim e não é bom principalmente para o cliente, por causa da demora que leva para se fazer a manutenção no equipamento. E o fator mais agravante de tudo isso é o fato de não ter esquema elétrico desse tipo de equipamento. Então, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente busque, até o momento, pelo menos ano de 2024, que é o ano que nós estamos aqui, mês de abril, a gente não encontra, não adianta vasculhar a internet, a gente não encontra nem em mandarim esquemas elétricos de nenhum modelo de inversor de energia solar. Infelizmente, é uma triste realidade. Então, assim, quando um técnico não consegue fazer a manutenção e por alguma razão ele faz alguma alteração e ele não consegue dar conserto ao equipamento, isso significa que o defeito foi agravado. Então, esse equipamento, quando ele começou a ser avaliado aqui, o que eu pude perceber é que a placa osciladora aqui da segunda etapa, na parte de saída AC, era a placa da EGS, né? Essa aqui são os componentes que eu substituí, né? Então a placa que estava aqui era a famosa EGS. Isso me causou uma certa estranheza, né? E eu decidi pesquisar sobre esse equipamento, né? É o primeiro inversor da Panda que eu faço manutenção. Eu nunca tinha feito manutenção em nenhum modelo. Esse é o primeiro. E fazendo algumas pesquisas, vendo alguns vídeos assim que mostram pequenos detalhes, né, do vídeo, em pequenas partes, deu para perceber que eles não usam a EGS 002, né? Não usa, né? É um outro tipo de osciladora. Daí começou a saga da pesquisa para saber qual era o modelo da placa osciladora. Porque ele deu defeito na primeira etapa, dá para ver os MOSFETs aqui, que são esses menores, né? Tem bastante MOSFET aqui danificado. Os IGBTs são esses aqui, fusível queimado, né? Na parte DC, aqui foi um fusível adaptado na parte de AC, né? Depois do conversor DC na parte alta e por fim a EGS. Vamos deixar esse aqui de lado um pouco, né? O conversor DC dele aqui foi feito o reparo. Foi feita a manutenção no conversor DC dele, né? Para quem quer saber qual é o modelo do MOSFET, né? Tá de ponta cabeça, mas vai dar para o pessoal entender que eu não vou virar o inversor porque ele está alimentado aqui. Mas o MOSFET aqui da primeira etapa, aqui, ele aqui em 24, é o 75N75, né? 75 volts, 75 amperes. Ele utiliza 4 MOSFET para cada trafo, né? Então ele tem 16 MOSFETs, cada trafo desse aqui tem 4. E na parte de saída ele tem diodos aqui, né, já maiores, não é o 200, ali é TO220, é um tamanho menor. Esse aqui já é o tamanho maior, né, o TO247, né, e tem aqui os 4 IGBTs dele aqui. Tava em curtos, 2 IGBTs aqui na ponte H, tava em curto aqui 2 conversor DC-DC desses aqui, né, dos 4 tinha 2 em curto, foi feita a manutenção nele, foi feito o reparo, gerou alta tensão, porém a EGS dele aqui tava com problema, né, a original, como vocês puderam ver aqui, que a original não, aqui veio nele, né. E eu fiz a substituição por uma EGS nova, eu tenho aqui para repor, né, a azulzinha. Quando eu pus no lugar, né, fiz a substituição dos IGBTs aqui e tal, né, e fui checar, fazer o teste aqui de checagem para saber como que estava a parte de oscilação aqui na segunda etapa. E eu pude perceber que as formas de ondas chegaram distorcidas, né, quando eu passei no osciloscópio ali, as formas de ondas distorcidas. Tirei a EGS nova do lugar, coloquei a EGS no meu testador de EGS, fora a parte, fora do inversor, e a EGS funcionando de boa, né? 60 Hz, os pulsos tudo certinho, de PWM, de SPWM, tudo ok. Trouxe ela de volta, marcando o problema. E então eu acabei descobrindo que a EGS 002 não funciona nesse modelo de placa do inversor da Panda. Resumindo, eu tive que consertar a placa original dele.
Mas consertar como? Se aqui veio, era EGS 002, já era uma placa substituída. E a placa original não veio junto com o inversor. Então é uma série de problemas. E tudo isso, pessoal, o que acarreta? Pesquisa, né? Pesquisa. Como eu falei para vocês, não tem esquema elétrico desse tipo de equipamento. Então o que acontece? Pesquisa. Você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que interpretar. A gente sai juntando os fragmentos de informações que a gente consegue encontrar na internet, que são pequenos fragmentos, são poucos. Aí a gente vai juntando todas essas informações até chegar na solução de um determinado equipamento. Só que tudo isso leva muito tempo aqui na bancada, leva muito tempo na frente de um computador, leva muito tempo na frente do celular de pesquisa. E isso me ausenta da bancada, leva mais tempo para fazer o conserto do equipamento do cliente, né? A fila dos equipamentos que ficam aqui no conserto para, a fila não anda. Pessoal, é muito complicado, né? É muito complicado quando um equipamento vem de autoassistência sem solução e com um problema agravado. Isso dá muito trabalho para o profissional que entende do equipamento, dá muito trabalho. Mas enfim, essa aqui eu não sei se é a placa original dele, né? Porque é a primeira vez que eu faço manutenção, mas eu fiz aqui a substituição por essa placa aqui. Os parâmetros bateram de boa, né? Essa placa aqui, né? Bateram de boa. Vou tentar aqui mostrar ela aqui nessa outra posição aqui, para quem faça alguma manutenção, né? Poder tá importando esse tipo de placa aqui, para poder... Opa! Olha só, essa aí é o modelo da osciladora. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma informação que provavelmente vai ser útil. Essa aqui a gente encontra ela no site de importação, certo? Eu tive muito trabalho porque eu não descobri qual que era a osciladora. E detalhe, ela se parece muito com a EGS 002, mas não é o mesmo funcionamento. Olha o que aconteceu aqui. Esse barulho agora há pouco foi a tampa aqui que desencaixou, estava em cima da outra, né? Ela desencaixou. E aí baixou ali e fez esse barulho. Então assim, se você tem um testador de EGS, né, o testador dessa placa, você vai perceber que ela tem o mesmo... Os pinos batem, né? Essa placa que está aqui e a EGS. Todos os pinos aqui batem. Então você consegue testar essa placa, né? No mesmo testador dela e consegue testar aquela outra lá. Só que existe uma peculiaridade nessa osciladora que essa daqui não substitui ela. Ou vice-versa, né? A EGS 002 não dá para ser substituída por ela, certo? E ela não pode ser substituída pela EGS 002, que foi o que fizeram na outra assistência. O equipamento chega a ligar, a forma de onda lá aparece, mas aparece deformada, toda desengonçada. Não bate os 60 Hz, ficou ali 30, 31 Hz a frequência. E a tensão ficou meia louca, você não consegue fazer o ajuste de tensão aqui no trim-pot. Resumindo, é o mesmo problema que acontece quando você está consertando um relabel, que você tenta substituir a placa original osciladora de segunda etapa por uma EGS, que ele vai encaixar, o equipamento vai ligar, porém vai ficar completamente instável. Então ou ele vai ficar desligando, não ajusta a tensão de saída, não vai permanecer estável para uso ou teste, pode danificar IGBTs porque a oscilação não está correta, enfim, é só problema. Infelizmente é só problema. Graças a Deus e muita pesquisa eu consegui descobrir a placa osciladora que funcionou de boa aqui nele aqui, certo? E conseguiu ajustar a tensão. Eu vou estar ligando ele aqui para mostrar para vocês. Ele está sendo alimentado aqui, ó, nessa fonte de baixo. A fonte de cima está carregando aqui a minha bateria LiFePO4. Está aqui embaixo aqui da bancada. E ele está ligado nessa de baixo. Está marcando aí 23.3 a tensão dela aqui. Essa fonte eu uso ela para teste em alguns momentos. Eu vou estar ligando aqui o inversor. Está só alimentado, ele não está ligado. Eu vou ligar aqui, eu vou me posicionar aqui para vocês verem a forma de onda abrindo lá. A fontezinha lá só é de 2 A e ela não liga de primeira. Olha lá, a forma de onda está abrindo, o equipamento está ligando. Abriu lá, ó, ligou aqui. Tá aí a tensão de entrada 23.7, tensão de saída 113 volts, aliás. A sonda do osciloscópio está aqui, né? Tá ligada lá no osciloscópio. Aqui está a forma de onda dele. Frequência 60 Hz, 116 volts. Forma de onda aí legal, senoidal. Vou estar ligando aqui uma pequena carga aqui, pequenininha mesmo. A fonte que eu estou usando para teste lá é uma fonte de baixa potência. E vou estar ligando só essa lâmpadazinha de LED aqui, que é uma lâmpada pequena, né, de 9 watts.
Então assim, o equipamento já está ligado aqui na bancada já há bastante tempo. Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu não ia nem gravar esse vídeo, a minha intenção não era nem gravar vídeo sobre ele, mas eu decidi gravar esse vídeo para servir de dica também para os colegas que andam fazendo manutenção nesses equipamentos. Então assim, o equipamento está aí, já está consertado. Levou tempo para se consertar uns 5 a 7 ou mais inversores, pra você ter ideia. Muita gente está me criticando, né? E outros me elogiando, falando, é assim mesmo, você tem que fazer aí um filtro e tal, para poder não demorar tanto com tantos equipamentos assim de outras assistências. Mas a dica é para as pessoas estudarem um pouco mais, pessoal, sobre o equipamento. É ruim pesquisar sobre isso aqui, é chato. Eu sei que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, mas agravar problema é ruim, pessoal. É ruim porque você pode até danificar um equipamento seu fazendo essa manobra de alteração sem estar sabendo ao certo o que você está fazendo de alteração, né? Se você está indo no caminho correto, né, da alteração, né? Porque para se fazer alteração tem que entender tudo, né? Então você pega uma placa dessa osciladora aqui, ó, de primeira etapa, você precisa pesquisar muito sobre ela, entender o pino a pino, o que significa cada pino, porque depois que você entende ela é que você pode partir para uma alteração. Então entender como que funciona, no caso a EGS 002, você precisa entender como que funciona cada pino, você precisa saber a função. A outra osciladora que não bate, né, com ela, você tem que entender o porquê. Por que elas utilizam o mesmo pino, mas uma não substitui a outra. Então o problema pode estar na linha de feedback, né? Então a parte de retorno, né, feedback significa isso. Então o retorno não está sendo de maneira aceitável para aquele circuito. Então o circuito foi desenhado, ou projetado, ou foi dimensionado de forma diferente, né, usando algum ponto que uma plaquinha não casa com a outra, e cada fabricante faz do seu modo, né? Talvez para poder não facilitar o plágio, né, que é a cópia do circuito, do projeto, ou para dificultar a manutenção mesmo e a pessoa não fazer o conserto do equipamento e comprar um novo, né? Não sei qual que é a política do chinês aí em relação a essa questão. Mas o fato é que, se não estudar para entender bem como que funciona cada etapa do equipamento, você não faz a manutenção. Você trabalha muito e acaba tendo prejuízo, porque tempo é dinheiro e o cliente perde com isso, o técnico perde com isso, o profissional não ganha o dinheiro, o serviço não é prestado, e aí a fila não vai andar, né? De nenhuma maneira, né? O dinheiro não entra no bolso. O cliente quer usar o equipamento, não recebe ele funcionando, porque o equipamento não sai da bancada de teste funcionando, enfim. Esse aqui é um inversor que a montagem dele, a construção dele aqui, a engenharia é bem legal, pessoal, bem montado. Dá para perceber que é um equipamento que ele não teve danos além da parte osciladora aqui, né? E a ponte H, então a parte de miudeza, de componentes pequenos, não teve danos nenhum, né? É um inversor que tem uma engenharia legal. Tem uma engenharia legal. Se parece até um pouco assim com o modelo do Relabel, né? Só que a placa na cor verde, mas se parece um pouco assim, um jeito, né, dos Relabel, é muito bem elaborado. E é um equipamento que já tem bastante tempo de uso. Esse inversor ele tem relaxadamente uns 4 anos, eu acredito, né? 3 a 4 anos de uso, certamente esse inversor tem, uns 3 anos no mínimo. E tá aí um inversor que tá funcional novamente. O consumo em vazio dele aqui baixíssimo. Eu vou estar desligando aqui a lâmpada para mostrar aqui para vocês o consumo em vazio. Vou desligar ela aqui, saiu. O consumo dele em vazio aí na fonte de baixo aqui, ó, 640 mA. Tem uma leve queda de tensão devido aos cabos ser fino, né, normal. Mas 630 mA em 24 volts, então é uma corrente de consumo em vazio muito baixa, né? Para um equipamento de 2.000 watts de potência, é uma potência relativamente baixa, muito abaixo da média. E isso é muito bom porque ele consome muito pouco por estar ligado, né? E aí se torna bem eficiente por causa disso, né? Tá ligando a lâmpada aqui novamente. Então, pessoal, o vídeo aqui não é para criticar nenhum profissional, longe disso, né? Se fosse para criticar, eu não estaria dando dicas de como proceder. E a intenção mais é para que cada cliente entenda que às vezes os equipamentos demoram na bancada devido a muito trabalho que o equipamento dá em bancada. Não é porque a gente não está querendo fazer a manutenção rápida, não é porque eu não tenho capacidade de resolver o problema rápido, porque o problema está tão grave que leva muito mais tempo do que normal. Essa é um dos principais fatores do equipamento demorar em bancada, né?
A minha vontade de resolver o problema rápido é enorme. Eu quero resolver logo e solucionar o problema, receber o meu dinheiro pela solução, né, e devolver o equipamento para o cliente. Essa é a minha intenção, né? Mas porém, quando o equipamento tem muito defeito, né, em várias áreas, e tem alterações que dificultam mais ainda o conserto, isso daí infelizmente leva muito tempo, e tempo não se recupera, né, infelizmente. Mas é assim mesmo, eu quero que as pessoas compreendam que às vezes demora, mas é por questão de tempo em bancada, pessoal. E falta muito profissional nessa área. Essa área de conserto de inversores, a área técnica como um todo, é uma área que ela não atrai muitos profissionais. Então os jovens não se interessam muito, né? Os bons ajudantes já estão trabalhando em alguma empresa, e alguns ajudantes que não estão empregados em alguma empresa, eles estão trabalhando nas suas próprias assistências, às vezes trabalhando em casa. Então os bons ajudantes não estão disponíveis, né? E eu acabo trabalhando aqui na maior parte do tempo só, né, aqui na assistência. E aí não anda muito rápido os consertos, né? Eu estou agilizando as minhas bancadas aqui para fazer a manutenção, para tornar as manutenções rápidas, mas é a questão de logística aqui dentro aqui da minha assistência, né, para que seja mais rápido os testes, ocupar a bancada, como eu falei em outros vídeos. Mas a falta de profissional dificulta também a ter mais celeridade nesse tipo de manutenção. Então eu acredito que as pessoas entenderam, né? Quem está assistindo deve estar entendendo o que eu estou falando, o que eu estou querendo passar de informação. E é isso aí, pessoal. Eu não vou esticar muito mais o vídeo, porque o vídeo é só de esclarecimentos sobre procedimentos, principalmente sobre esse inversor, que eu não havia feito manutenção nele ainda, né? E sobre a dificuldade, o empecilho que eu encontrei aqui, e compartilhar com vocês essa solução aqui que eu encontrei no equipamento, né? Já que a falta de esquema elétrico dificulta demais, né? Então aqui não adianta, que a gente não tem norte para fazer manutenção desse equipamento, porque não tem esquema elétrico, né? Nem em Mandarim. É um problema muito grave, mas infelizmente é uma triste realidade, né? Que nós técnicos temos que conviver durante muito tempo, né? Então eu vou ficando por aqui. Boa geração para a galera do on-grid e do off-grid. Forte abraço a todos. Valeu!